Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Com o Daniel Oliveira e o Francisco Mendes da Silva. Boa noite aos dois. Olá, Francisco, começo por ti, mas antes de irmos à questão que vimos agora desta peça da presidência aberta de José Seguro, queria começar por esta informação que tivemos há poucos minutos, de que há uma proposta do Paquistão de alargar este prazo, este ultimato ao Irão, que parece que Casa Branca estará daqui a minutos irá reagir e dizer que, enfim, estará de acordo e o próprio Irão também verá com bons olhos. Portanto, o que parece é que vamos ter aqui um pretexto, ou uma boa saída, entre aspas, para Donald Trump, que não vai acontecer nada à 1 da manhã, como estávamos todos. Eu acho que é uma boa saída para todos. Claro. Porque a alternativa, supostamente, era aquilo que o Presidente dos Estados Unidos da América estava a ameaçar, de uma forma que eu acho que nós nunca tínhamos visto, que é ameaçar a praticar crimes de guerra. Já imediatamente, destruir as infraestruturas civis americanas, iranianas, peço desculpa, até uma conversa quase genocida, porque se diz que vai acabar com uma civilização. Vai pagar uma civilização inteira. Isso tem algumas ressonâncias genocidas. Claro que eu ainda, relativamente a isto, eu também quero lavrar um protesto, porque nós já há muito tempo que não ouvimos falar da violação do direito internacional. Isto que o Donald Trump estava a prometer era uma violação grosseira do direito internacional, mas o fecho do Estreito de Hormuz também é uma violação do direito internacional. Parece que nós só falamos do direito internacional, falámos quando o Donald Trump atacou o Irão, depois quando o Irão responde, a meu ver, com uma arma perfeitamente, digamos assim, legítima. Pode não ser legítima à luz do direito nacional, mas não quer dizer que eu esteja do lado do Irão. Não é um pormenor quem está a ser agredido, quem está agredido, não é? Muito bem, é certo, mas independentemente, não estou a retirar a razão. O direito internacional diz que mesmo Sim. depois de ser agredido, não se podem fechar estreitos. Claro. Como aliás, a resposta ao fecho do estreito também não pode ser a destruição de infraestruturas civis. As centrais termoelétricas, as pontes, etc. Mas pronto, lavrado este protesto, é significativo que a guerra que Donald Trump iniciou para liderar a iniciativa de reorganizar geoestrategicamente, de uma forma fundamental, aquela região e por arrasto também o mundo, através da destruição do programa nuclear iraniano e através da mudança de regime, esteja neste momento concentrada apenas em emendar o prejuízo que a própria iniciativa de Donald Trump conseguiu. Que é o fecho do Estreito de Hormuz. Qual é que é o resultado? Porque é que eu acho que Donald Trump está, de certa forma, com as mãos atadas? Porque se o resultado que ele supostamente quer, que é a reabertura do Estreito de Hormuz, não é grande vitória, porque é basicamente a reconstituição do que estava antes. Portanto, as dificuldades estão em que Donald Trump quer a reabertura do Estreito de Hormuz, mas provavelmente com os Estados Unidos a mandarem muito mais do que mandavam naquela região, e especialmente no Estreito de Hormuz. O que me parece é que o Irão também não está pelos ajustes, porque já que é assim, então provavelmente também vai querer ter um mando maior do que tinha no Estreito. De várias formas, não sei se com uma espécie de portagem. Portanto, nós agora, em vez de... Que é o que está a cobrar agora? Que é o que está a cobrar agora. Ou seja, quer talvez de alguma forma institucionalizar, cristalizar algo algo de fundamental do que está a acontecer agora. Porque isso é extraordinário e bastante triste e perigoso, porque o resultado que nós queríamos era o status quo ante, ou seja, o estado de coisas que existia antes, que é abre-se o Estreito de Hormuz, ficamos todos amigos como de antes, o Donald Trump não ameaça mais nos próximos tempos o Irão e a vida corre como de antes, mas parece que nenhuma das partes quer que a vida corra como de antes. Dizer-te que o Paquistão pediu ao Irão que abra o Estreito de Hormuz durante estas 2 semanas de alegadas negociações, a confirmar-se que vai acontecer isto. Sim, isto parece bastante articulado com todas as partes, parece-me. Acho que até porque aquilo que o Donald Trump precisa neste momento,
quanto mais escala a violência verbal, mais parece que ele está desesperado. E desesperado porquê? Por aquilo que os americanos chamam de off-ramp, ou seja, uma rampa de saída. Ele quer dê-me qualquer coisa que pareça uma vitória para eu poder desescalar materialmente este processo. Daniel, e parece que agora Trump tem esse pretexto para desescalar. Tem, é que neste momento a vantagem está com o Irão, independentemente de ser quem está a sofrer mais, evidentemente, Porque com a tem guerra. o Estreito de Hormuz, porque controla, segurou esse O instrumento. Irão se preparou para esta guerra. Depois da Guerra dos 12 Dias, não é? Dispersou a sua capacidade militar, delegou a autoridade no uso das armas, ou seja, dispersou poder, o que tornou bastante difícil vencê-lo. Penso que um antigo diretor do MI5 dizia que o Irão conseguiu fazer uma escalada horizontal, ou seja, atacou alvos próximos, no Golfo, perto, que pudessem causar custos diretos e indiretos aos Estados Unidos, mas fossem atingíveis, e desenvolveu uma guerra assimétrica, que vai contra, evidentemente, aliás, como todas as guerras assimétricas, vai contra o direito internacional, que foi uma guerra energética, basicamente. Curiosamente, Israel também está a fazer, ao destruir alguns dos alvos que tem definido. Para quê? Para globalizar o conflito. Porque percebeu que, na sua enorme fragilidade militar, era onde ia conseguir o maior dano. Ainda por cima, Donald Trump e Netanyahu, mas com Netanyahu compreende-se porque os objetivos são diferentes, puseram o Irão perante o tudo ou nada. A negociação é bastante difícil, por isso é que é preciso, porque o Irão foi atacado 2 vezes a meio de processos negociais, mas é muito difícil negociar com alguém que não sabe o que quer. Como Donald Trump não se percebe o que é que Donald Trump quer. E que confiança que o Irão tem para negociar quando foi atacado no meio de negociações? Essa é a primeira. Depois, como é que se negocia com alguém que todos os dias muda os seus objetivos? Portanto, ou seja, que não parece ter um discurso racional. É muito difícil negociar com base na irracionalidade. E há uma grande diferença entre os dois. E essa é, ou seja, o que é mau para o Irão acaba por ser uma vantagem. Para o regime iraniano, esta guerra é uma guerra existencial. Até porque lhe foi posto assim, era para cair. Que é logo um mau princípio quando depois se quer sair de uma guerra. A não ser que se tenha a certeza que se vai ganhar logo a guerra. Não é? É dizer, se não perdes, morres. Se não ganhas, morres. Isto é dizer que vai combater até morrer. Enquanto os Estados Unidos é uma guerra que não tem nada a ver com os seus interesses. Na realidade está a funcionar como uma espécie de proxy de Israel e ainda por cima bastante impopular dentro dos Estados Unidos. Que é essa outra das diferenças em relação a Israel. Portanto, tudo nos diz que o Irão levará esta guerra até aos limites, até garantir que o regime não está posto em causa e que não é atacado de novo, pelo menos previsivelmente, nos próximos tempos. É a única forma que eu vejo do Irão. O Irão agora até pode querer fazer estas 2 semanas, mas estas 2 semanas, precisa de reorganizar, provavelmente. Serão só empurrar o problema para a frente, porque... Eu não consigo... É mesmo um problema. Nós fazemos comentário político sempre sobre a racionalidade. Eu ainda não consegui, sinceramente, perceber a racionalidade de Donald Trump nesta guerra, a não ser uma... Nós tivemos uma guerra assim. O Vietnã foi uma guerra que durou anos e anos. Começou assim... Sim, mas teve botas no terreno. Sim, mas o que eu estou a dizer é teve botas no terreno, mas em termos de racionalidade. Começou com uma coisa, foi escalando, de repente as várias administrações americanas perderam a capacidade de decidir como é que a guerra acabava. E de repente envolveu-se uma guerra que foi destrutiva para uma geração e para a política americana, sem nenhuma vantagem que se conseguisse compreender, porque era uma guerra que já se tinha percebido que nunca ia ser vencida. Eu acho que é na base da irracionalidade ainda por cima, que ao contrário do Vietnã, temos um líder que é ele próprio bastante irracional e que se percebe que foi bastante manipulado por Netanyahu por uma razão. Nós tentamos encontrar um gênio em Donald Trump. É possível que afinal Donald Trump seja mesmo o que parece. Um idiota. Francisco, vamos mudar de tema para a presidência aberta. É, de certa forma, um teste à relação entre os 2 palácios? Ou vês mais cooperação ou pressão? A minha pergunta é mais isso. Vejo isto como uma coisa perfeitamente natural. Não me parece, aliás, que António José Seguro tenha alguma coisa a ganhar ou sequer se tenha
predisposição para entrar num conflito com o governo. Esta presidência aberta sobre, fundamentalmente, os efeitos das tempestades e os atrasos no terreno da reconstrução e dos apoios do Estado, era algo que estava prometido desde a eleição. Aliás, desde a campanha eleitoral. E, portanto, António José Seguro não poderia deixar de o fazer agora. Aliás, o próprio espírito com que ele vai é um bocadinho ambíguo. Ambíguo? É, porque eu não percebo, parece-me que ele não vai conseguir para já encontrar um equilíbrio, uma posição equilibrada na relação com o governo. Porque, neste caso concreto, repara, por um lado, ele diz que está lá para ouvir, para dar voz às pessoas, para chamar a atenção para alguns problemas, e isso parece um bocadinho o exercício do seu poder que Marcelo Rebelo de Sousa fazia quando ia ao terreno. Era uma espécie de um exercício da dimensão popular do seu poder. Por outro lado, diz também, julgo que já não sei se é amanhã, se é depois, que vai querer ouvir especialistas. E se naquela primeira dimensão que eu disse parece-me que é insuficiente do ponto de vista do exercício do poder para quem quer ser uma espécie de regulador do poder executivo do governo, aqui já parece que pode estar a pisar o risco. Porque o que é que António José Seguro quer? Ouvir os especialistas para quê? Para os especialistas lhe dizerem qual é o caminho? Qual é o caminho? O que é que está a correr mal? Para ele depois fazer uma espécie de um documento para entregar ao governo, fazer uma espécie de novo, ser uma espécie de governo sombra. Eu acho que, eu não confesso que ainda não percebi, mas também se calhar isto não é necessariamente mau, ou seja, ele está ainda a aprender as relações com o governo. Parece-me que o Primeiro-Ministro também não está muito... Hoje tentou destrunfar, sim, não ficou despenhado propriamente. Bastante. Sim, eu acho que isso é inteligente do Primeiro-Ministro, que é que ele também não tem nada a ganhar em estimular um conflito uma fricção, um conflito entre palácios. É evidente que o Presidente da República tem este poder. Eu acho, aliás, que é mais inteligente a primeira dimensão do poder, pelo menos nesta primeira fase do seu mandato, está no início, é a primeira presidência aberta, vai ao terreno, vai chamar a atenção para alguns... Também acho que tem que ter pode correr alguns riscos e tem que os evitar, que é, por exemplo, se o Presidente da República chamar a atenção para falta esta estrada tem que ser composta, ainda não está, este telhado, não sei o quê. Porque a partir desse momento, esses casos para os quais ele chama a atenção passam quase a ser prioridade do governo. E muitas vezes podem não ser, de facto, os casos mais prioritários, tendo em conta os milhares de casos que estão em jogo. E, portanto, esta chamada de atenção através de exemplos também pode ser prejudicial para a própria resolução dos casos. Mas, enfim, também não acho que estes riscos coloquem em causa a perfeita naturalidade do que está em causa e, às vezes, devo dizer, também nós apontarmos a perfeita naturalidade das coisas também é importante, em vez de estarmos aqui permanentemente numa apreciação da natureza extraordinária do mundo em que vivemos. Mas não serve para pressionar o governo, serve para quê esta presidência aberta? É assim, ele disse, houve durante um momento, eu também não acho que isto seja uma razão de conflito, o verdadeiro conflito que pode vir a existir é se não houver acordo na concertação social com o GT, e a lei laboral for aprovada e, com tudo o que disse, e o Presidente da República vai ter que vetar a lei, e o conflito é associado ao Governo, porque é evidente que o Governo não fez tudo para negociar e que, se quiser levar isto avante, parece que quer procurar o conflito com o Presidente da República. Isso é que vai ser o conflito importante e, aliás, um bocado disparatado por parte do Governo, com a crise inflacionista que pode vir aí se esta guerra continuar muito tempo. O Governo vai precisar... O Governo, a última coisa que precisa, não precisa da lei laboral para nada, já o disse várias vezes, não precisa de abrir uma guerra institucional. E, portanto, é cada vez mais difícil, parece um bocadinho a guerra do Irão, porque é que o Governo se está a meter isto. Eu queria falar do conteúdo, porque porque eu acho que foi para isso que ele o fez. Acho mesmo. E acho que fez bem. Isto saiu da agenda mediática. A agenda mediática hoje é muito
passa por cima, não é? De repente vivemos aquilo, e depois já ninguém fala. E as situações continuam. E o Presidente da República também pode ter essa função, de levar o holofote com ele. E o que nós tivemos foi, basicamente, nos dias seguintes, o Governo não prometeu só dinheiro. Prometeu uma mudança na forma como o Estado respondia, prometeu de uma forma bastante vigorosa e fresca, etc. Simplificação de procedimentos, portanto, pedidos mais simples, não ia ser o labirinto do costume, redução das exigências iniciais, portanto, sobretudo para pequenas reparações, rapidez na resposta. Ora, Mas aqui chegados? aqui chegados, tivemos 10 a 15%. multiplicação das exigências, com comprovativos fiscais e contributivos, orçamentos detalhados, validações sucessivas, na realidade o habitual, entidades sem capacidade de resposta e execução dos 2.500 milhões, baixíssima. Eu não estou a criticar as coisas serem complicadas. Claro, envolvem dinheiro público, claro que são complicadas. O que aconteceu com o Governo é o que aconteceu com o Serviço Nacional de Saúde. Que em 60 dias chegava, resolvia e fazia. Ora, gerir o Estado não é só decidir que as coisas têm que ser mais leves, é fazer coisas para aquela. Isso demora tempo, exige dinheiro e, portanto, eu acho que há uma enorme. Na voragem da propaganda, há uma enorme leviandade do Governo várias vezes quando anuncia coisas. Dito isto, nisso também é útil esta participação. É pôr as coisas nos sítios onde elas deviam ter estado, chamar a atenção que há coisas inaceitáveis, que ainda não, como é que ainda há, 2 meses depois, pessoas sem telefone fixo, como é que há estradas fundamentais ainda cortadas. Ou seja, coisas que têm a ver com o mau funcionamento do Estado e aumentar a pressão, mas é a pressão que eu considero saudável sobre o Governo, e não é só sobre o Governo, sobre as instituições públicas, sobre os... E isso é um bom papel do Presidente da República, não vejo mais. Anunciadíssimo, como o Francisco disse, na campanha, na tomada de posse. Aliás, se quer é a guerra fácil para o Governo. Estava tão anunciada que é fácil. A difícil é se teimar no pacote laboral, porque ainda por cima é uma coisa, como já se percebeu em todos os estudos de opinião, muitíssimo impopular, em que a esmagadora maioria da população, já se percebeu, estará do lado do Presidente da República e em que eu não estou a ver muito bem como é que o Chega lhes vai aprovar a lei com o que nós sabemos sobre o que o eleitorado do Chega pensa sobre o pacote laboral. Já só temos menos de 3 minutos. Francisco, sugiro que não vamos ao nosso terceiro tema, que não vai dar tempo. Acabamos de saber que Trump confirmou, de facto, que há negociações de última hora entre os Estados Unidos e o Irão. Portanto, tudo indica que vamos ter aqui pelo menos um prolongamento deste ultimato mais uma vez. Mas será que é só adiar o problema e que não vão chegar a lado nenhum? Agora é um bocado de futurologia. Donald Trump não só fez o ultimato disso. Já fez vários, não é? Sim, não só, no seu ultimato não está só a parte mais, digamos assim, prescritiva, que é, se não abrirem o Estreito de Hormuz até à hora tal do dia de terça-feira, eu arraso com a vossa civilização. Ele também disse outra coisa, que é um bocadinho contraditória com isto, que é e não venham cá com pedidos de adiamento. Ele disse essa coisa. Ou com manobras dilatórias, como dizemos nós Ou seja, era bluff. no direito. Não venham cá com manobras dilatórias. Para isto não ser uma manobra dilatória, tal como ele pintou a possibilidade de manobras dilatórias, vai ter que ver, este pedido de adiamento vai ter que ser acompanhado de algum ganho já. Ou seja, o ganho para Donald Trump não pode ser obtido só daqui a 2 semanas. Tem que haver a imagem de que ele pode de facto ganhar alguma coisa com isto. Senão, instala-se mais uma vez aquela coisa que se diz sobre aquela narrativa sobre Donald Trump do taco, que é Trump always chickens out, ou seja, o Trump acobarda-se sempre. E portanto, mas enfim, vamos ver, estamos através de agora não consigo dizer muito mais do que isto. Daniel, não consigo dizer muito mais. último minuto, desculpa, não temos tempo para ir a outro tema. Não, mas eu acho que é assim, o ultimato foi de tal forma... violento, disparatado. Ou ele usava armamento nuclear, ou de que é que ele está a falar, não é? Quer dizer, eu não tenho curiosidade porque não quero ver, mas como é que se acaba com uma civilização numa noite, não é? Não faço ideia como é que isso acontece. Ele foi escalando de tal forma a ameaça, porque é a maneira que ele sabe funcionar, que só há uma maneira, ou ia agora, ainda por cima, com uma data, com tudo muito... Ele próprio precisa que alguém o salve dele próprio. Pois é isso. Por seu lado, o Irão
não sou conhecedor do que se passa no terreno, mas imagino que para um país que está a ser atacado, mas que ainda tem capacidade, já se viu que tem, capacidade de defesa muito acima do que se esperava, 2 semanas provavelmente são bastante importantes para conseguir reorganizar, reconstruir o fundamental do ponto de vista de estrutura militar, conseguir preparar-se, por exemplo, para defender a ilha. Ou seja, para o país que está a ser atacado, um cessar-fogo, sobretudo se ele não tiver que dar nada de especial e abrir o Estreito de Hormuz, não é dar nada de especial, porque agora durante uns tempos podem passar, não é? Eles continuam a controlar aquilo. Depende um bocadinho do que é que for dado em troca. Isso pode ser muito importante por uma razão, porque Donald Trump houve mais do que os seus aliados, os seus conselheiros políticos, ou do que sabe, ele passa as noites a ligar aos seus amigos de Wall Street e as pessoas vão lhe dizer: estás a dar cabo da economia, vê lá, arranja uma forma, uma saída qualquer. Uma saída qualquer. E o Irão? Esses, felizmente, não são os mais racionais. E o Irão, com ele. e o Irão, estando a ser atacado e estando a ser, seguramente, 2 semanas, permitem reorganizar. Não estou a ver um regime que consegue 2 semanas de cessar-fogo, não é um regime que esteja em queda, não é? Vamos ver o que é que isto dá. Daniel, Francisco, obrigado aos dois por terem estado connosco e ajudar-nos a perceber estas novidades de última hora. Obrigado.